Desde agosto de 2012, Natal é palco de manifestações cujo nome é Revolta do Busão. O próximo ato está marcado para essa quinta-feira, dia 20 de junho, assim como outras cidades que também vão fazer manifestações, especialmente contra o aumento das passagens de tarifas urbanas. Para falar um pouco sobre esse protesto que vai acontecer amanhã, nós temos aqui dois representantes do manifesto, Revolta do Busão. Estamos com os estudantes Tiago Aguiar e o Magnus Henry, que vai falar um pouco sobre o que é que eles estão pleiteando nessa manifestação, o que é que eles estão pensando para esse manifesto, que desde o ano passado vem aí ocupando as ruas da cidade de Natal, protestando justamente aí contra o aumento da passagem. Primeiro eu queria agradecer a presença aqui do Tiago e do Magnus, obrigado aqui pela participação de vocês. E a minha primeira pergunta é assim, justamente qual é a principal reivindicação de vocês agora com esse ato que vai acontecer amanhã, na quinta-feira? O que é que vocês realmente desejam com esse ato? E com os outros que aconteceram também. Não, então, o que a gente está querendo, a nossa principal pauta é a redução da tarifa de ônibus e um possível tarifa zero, né? Porque a gente está vendo que em outras cidades, como João Pessoa, também teve foi aplicado o passe livre para os estudantes de escolas municipais, que inclusive está com uma certa interpretação legal, está cumprindo a lei, o ECA, que está garantindo que os estudantes de escola pública estão chegando às escolas. E a gente quer a mesma coisa aqui, só que mais amplo, não só para estudantes de escola municipal, como também para todo mundo. E também a redução da tarifa. Não cabendo a tarifa zero, a redução da tarifa. Seria uma coisa, então, ou outra. Porque, assim, até eu queria saber, se é possível, se vocês, dentro do grupo, já estudaram, se já viram junto com a Secretaria de Mobilidade, se de fato é possível essa tarifa zero, esse passe livre, seria realmente, se dá para todo mundo ter esse passe livre, ou seria só realmente para alguns estudantes? Já houve essa discussão para saber como é que seria implantado, ou isso deveria ser uma discussão realmente só para o Poder Executivo tomar? Olha, foi feita uma reunião com a secretária Elexina, e ela colocou de maneira clara que não existe almoço grátis, foram até as palavras que ela utilizou. Só que a gente tem um debate aprofundado sobre isso. A gente, por exemplo, teve recentemente um debate que o professor Rubens Ramos, da Universidade Federal, fez inclusive em uma audiência pública, em que ele mostra diversas situações em que se consegue ter um transporte público e quais os efeitos que isso causa a toda a economia. Porque quando você facilita o ir e vir das pessoas, você aumenta o produto interno bruto, você movimenta a economia, Você desonera uma série de serviços, até as próprias empresas são desoneradas, porque elas têm um custo fixo por trabalhador, Todo trabalhador tem direito ao número de vale transportes, em que o trabalhador só arca com 8%. E existem diversas formas de você subsidiar isso, é uma questão de opção política. Porque hoje em dia o transporte público, ele não é um investimento, na verdade é uma fonte de receita. Se você pegar o valor da tarifa, bem mais de 20% do valor da tarifa, ele é recolhido para o erário municipal e ele é utilizado em outras funções e outras coisas que não a mobilidade urbana, que não o transporte público em si, Certo. E tem avançado isso aí, essa pauta de reivindicação de vocês, tem avançado junto aí com o governo? Assim, aparentemente, dado o número de manifestações que foi realizada, parece que não, De fato, não tem avançado, não tem uma negociação junto com o Seturne. Como é que está aí essa conversa? A princípio, a secretária Elexina, ela deu declarações aos veículos impressos de que o valor da redução dos impostos federais não iria ser repassado ao consumidor, ao usuário do sistema. Só que com os protestos, o valor da tarifa baixou um pouco. Que era 2,40, passou para 2,30. Era 2,20, passou para 2,40 e passou para 2,30. Hoje cobrado 2,30. Na verdade, o nosso ponto imediato, eu acredito, é a redução da passagem para não para 2,20, mas para 2,20 com
a redução da tarifa, que daria R$ 1,98. Seria voltar para 2,20 e aí aplicar a redução dos impostos. Exatamente. E aí ficaria em torno de... R$ 2,00, R$ 1,98. R$ 1,90, R$ 2,00. Seria essa, então, a proposta que o movimento quer. Imediata. E a longo prazo, a tarifa zero, né? Certo. Agora, o que a gente está vendo e está acontecendo em outras cidades é que o movimento Passe Livre, por exemplo, lá em São Paulo e aqui em Natal também, parece-me que está agregando outras pautas, né? Tem outras pessoas fazendo parte desse movimento também e aí pedindo, exigindo outras coisas, inclusive... Há um movimento contrário, o governo federal pedindo aí impeachment, inclusive, já chegou a pedir o impeachment da presidenta. E como é que vocês analisam isso? Assim, aqui em Natal dá para absorver também essas outras pautas ou não? O movimento vai se concentrar mais nessa questão da mobilidade urbana mesmo? Assim, se você pensar bem, o movimento Revolta do Busão e os movimentos que estão acontecendo no Brasil afora é um movimento muito amplo, né? Em que você concentra várias indignações, que o estopim foi o aumento da passagem. Realmente tem setores que estão pautando outras coisas, como saúde, educação, e isso a gente não tem como não abarcar, né? Enquanto movimento que é realmente amplo, que foi realmente dinâmico. Agora, quanto essa bandeira da moralização da política, né? Moralização? Da moralização mesmo. A gente não foi discutido internamente quanto isso, mas assim, majoritariamente, principalmente entre o pessoal que vem se organizando, isso não tem reverberado. Isso tá sendo sim um discurso muito corrente nas grandes mídias, né, na TV Globo e tal, mas que não surgiu do movimento. Essa pauta da moralização da política não surgiu do movimento. Então, por enquanto, a bandeira do movimento da Revolta do Busão aqui não está sendo impeachment a Dilma, nem PEC 37, isso não está se tocando. Copa o que não quer também, a Copa sim, porque as obras da Copa, a chegada da Copa aqui no estado e na cidade principal a principal semente de toda essa precarização do serviço público que a gente está vivendo aqui. Claro que, assim, é histórico, né? Nós temos também uma caminhada anterior a isso, mas, no momento, a principal causa grande parte dos nossos problemas está sendo, sim, a Copa. Só uma questão nesse particular, é porque a questão dos transportes, aí a gente entra para a questão do direito à cidade. Ele unifica por diversas questões, porque se você tem direito de ir e vir, se você tem um transporte eficiente, você vai ter mais acesso à saúde. Entendo. Você vai ter mais acesso à educação. Você vai ter mais acesso a lazer, porque aí você vai poder ter acesso aos parques públicos, você vai ter acesso às praias, aos aparelhos sociais que existem. Até porque o direito ao transporte é um direito fim e é direito meio também, né? Porque é exatamente o que dá à circulação urbana mais vida, assim. A cidade ganha muito mais vida quando você tem cidadãos que podem se locomover por todo o mapa da cidade. Uma outra questão, assim, ontem à noite, né, assim, 2 dias antes do protesto, foi feita uma plenária, né, onde se definiu como é que vai ser o protesto do dia 20, né, de amanhã. E assim, na plenária a gente observou que tinha presença de pessoas de sindicatos e também ligados a partidos políticos. Isso foi uma convocação da direção do movimento ou chegou-se de livre e espontânea vontade? Ou ao contrário, realmente vocês quiseram chamar para perto essas pessoas, os sindicatos, para engrossar aí o coro, a voz? Assim, o que se chama de organização, na verdade, eu diria que foram formados diversos grupos de trabalho para desempenhar funções em temas específicos. Então, existe o grupo de trabalho na questão da justiça, dos processos jurídicos. Certo. Natal é uma das únicas cidades em que é proibido protestar, embora seja assegurado por uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Você está fazendo referência à decisão do juiz federal, né, que proíbe a ocupação lá na BR-101. Proíbe quase todo tipo de protesto, né?
Então, existe a comissão de comunicação, que aí já entra para o lado de como divulgar os protestos, como tentar entrar em diálogo com a população, como tentar entrar em contato com os meios de comunicação. Recentemente foi formada uma comissão de socorristas, porque pensou-se que era um movimento estudantil, mas eu acredito que é um movimento que ele vai muito além disso, não querendo diminuir o movimento estudantil, que tem uma importância inegável. Mas a questão do transporte e a questão do direito das cidades afeta toda a sociedade. As pessoas que são representadas pelos sindicatos, os trabalhadores, eles têm um problema com o aumento da tarifa, né? As associações, a sociedade inteira sofre. Se a gente for levar para o empresário, paga uma conta alta com o aumento da tarifa. Quem tem um empregado vai ter um aumento por empregado na folha, porque vão ser 44 vários transportes que ele vai ter que custear. Então é um movimento que toma essa proporção, porque ele é um movimento que discute a cidade e que discute como a sociedade, como as pessoas podem se apropriar da cidade. E assim, importa ressaltar também que o movimento não tem direção, né? Então não teria como os dirigentes terem convidado o partido político ou sindicato. O que aconteceu é que os partidos políticos e os sindicatos, como esse movimento é uma aglutinação de diversos movimentos, de diversos setores da sociedade e de diversos partidos também, desde a origem, desde a sua gênese, estão participando, sim, militantes de diversos partidos de esquerda, né? Então, assim, eu reconheço que o papel importantíssimo que os sindicatos e partidos políticos tiveram na luta histórica, assim, até hoje. Então, não houve o convite ao sindicato, nem houve o convite ao partido, mas eles estavam desde o início do movimento participando. Não enquanto mandatos, nem nada, mas enquanto militantes que fazem parte de movimentos, sindicatos e partidos. Se a gente pudesse qualificar, não é que o movimento ele seja contra os partidos ou apartidário ou contra as pessoas. Ele é um movimento bem politizado, mas ele é suprapartidário, então ele está além dos partidos, né? Ele recebe os partidos, as instituições no que elas quiserem e puderem e desejarem contribuir, desde que elas entendam o caráter do movimento, o caráter do movimento e se integrem realmente de corpo e alma, com as pautas do movimento em primeiro plano. Certo. Outra questão recorrente aí na Revolta do Busão é justamente essa questão dos excessos cometidos, tanto pelos aqueles que estão participando do protesto, como também pela polícia. As pessoas dizem que acontecem vandalismo, né? A questão de pichação, fogueira também é feita com pneu. Como é que vocês veem essa questão? Dá para controlar quem está num movimento desse para não cometer esses excessos, para não pichar um ônibus, não quebrar vidro? Como é que vocês veem isso aí? É possível realmente detectar quem está fazendo isso e excluir do movimento ou não? Não dá para se trabalhar assim? Eu diria que 90% ou mais de 90% das pessoas, a grande maioria, elas desejam exercer uma atividade cívica e buscar direitos. E que existem sim casos isolados, como existem atos em toda a sociedade, todo dia está acontecendo. Nos protestos, algumas pessoas indignadas descontam essa indignação de maneira que eu não concordo, que a maior parte das pessoas não concorda. É muito difícil a gente se colocar como responsável por uma multidão. Amanhã é previsto que hajam 10 mil pessoas nas ruas de Natal reivindicando seus direitos. Então, é difícil controlar 10 mil pessoas, não dá para saber. Muito difícil, mas o caráter da manifestação é um caráter cívico, é um caráter pacífico. E é claro que assim, o movimento tem feito tem tomado suas medidas para tentar
controlar isso. Mas claro que não vai ser 100% efetivo. Não é à toa que existe a criação da Comissão de Segurança, que é tanto para garantir que os danos causados pela polícia sejam reduzidos, como também impedir que certos excessos da manifestação ocorram. Mas, no entanto, isso não tem como garantir que não vai acontecer. Porque são 10 mil pessoas, a gente não tem como controlar os ânimos das pessoas. Agora, sim, não tem como classificar o excesso da polícia, do Estado, do corpo do Estado, como apenas um excesso, né? Porque nós temos um passado da nossa história em que foi cometido excessos e que não foram apenas excessos por parte do Estado. E assim, por um lado por um lado houve sim excesso por parte da manifestação, mas os excessos do Estado não podem ser aceitos como normal. Tem uma questão interessante que eu gostaria de falar. Eu acho que todo mundo viu uma foto quando houve aquela resistência ao golpe militar, que era uma pichação, uma multidão protestando e uma pichação enorme, abaixo a ditadura. Sim. Certo? Eu acho que é um fato histórico aquilo, é uma forma de se manifestar, que pode ser vista como uma violência, mas é uma violência a uma coisa, não é uma violência a uma pessoa, né? A gente tem que tentar diferenciar as coisas. Uma coisa não sofre, uma pessoa sofre, uma pessoa pode ter a sua vida, pode perder a sua vida. A gente tem o caso agora recente de São Paulo, que uma jornalista recebeu um tiro de bala de borracha no olho. Né? Ela poderia ter perdido a visão, que é essencial na profissão dela, né? A gente tem o caso aqui em Natal de um jornalista, o Rogério Marques, que teve o seu equipamento de trabalho apreendido e danificado, né? E que teve o seu cartão de memória quebrado. Então, assim, eu acredito que uma das coisas principais que fez as pessoas perceberem que não, a coisa está errada, porque a liberdade das pessoas, as pessoas não estão tendo liberdade para reclamar, para buscar os seus direitos, até alguns para exercer o seu trabalho. Tá. Certo. E me diz uma coisa, assim, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, o que é que vocês aguardam aí depois desse manifesto aí do dia 20? O que é que quais são os possíveis desdobramentos da revolta do busão? É realmente chegar a levar a redução realmente da tarifa? Ou vocês imaginam que tem que acontecer outra coisa? O que é que vocês imaginam aí realmente para o futuro dos manifestantes? Eu imagino, inicialmente, que haja pelo menos algum diálogo. Porque uma coisa é o gestor público, como foi o caso de Carlos Eduardo, o caso da governadora Rosalba, terem dado declarações públicas de que apoiam o movimento. Certo. Mas isso não é necessariamente um diálogo. O diálogo, quando você abre um diálogo, você entende o outro lado, vê as demandas que ele tem e conversa, lança propostas, procura encontrar denominadores comuns, porque isso não está acontecendo. Eu acredito que o movimento não vai parar enquanto não haja esta conquista imediata. Acho que também que ele não vai se resumir só à questão da passagem, mas o que eu espero é que haja o diálogo. Eu acho que, além da redução da tarifa, o principal ganho que esse movimento pode ter é a construção de um campo político de pessoas que estão indignadas com a situação que a sociedade hoje está. E principalmente de mostrar que a sociedade hoje está grávida de outro tipo de sociedade, que não é essa que exclui direitos, que exclui pessoas, que explora pessoas e que não garante direitos a todos e todas. Eu acho que a principal vitória que vai ser desse movimento, além da redução, vai ser sim um processo pedagógico em que todas as pessoas que estão em luta, em marcha na cidade, possam construir um outro tipo de sociedade, um outro tipo de cidade também. Só para complementar o que o Magnus falou, eu acredito que as pessoas não querem ser só consumidores.
As pessoas querem a cidadania. As pessoas querem uma escola decente, um transporte decente, uma saúde decente. Porque a vida de uma pessoa não se resume a comprar um telefone ou um DVD ou uma televisão. Isso não é cidadania. As pessoas... A real questão é essa. As pessoas, elas não querem ser só consumidores, elas não querem ser só produtos, elas querem ser cidadãs. Ok. Bom, eu agradeço então a presença de vocês aqui, né, por ter participado aqui conosco da TV Tribuna do Norte. E você vai acompanhar tanto no www.tribunadonorte.com.br, como também na edição impressa do jornal, tudo o que acontecer durante as manifestações do dia 20 e as posteriores que venham a acontecer.